Fala galera, professor Rafael Araújo, vamos começar agora a resolução de questões, beleza? Vamos fazer uma grande revisão da nossa matéria dentro dos exercícios, vamos explorar o máximo que cada questão oferece para que você tenha um embasamento teórico suficiente para que você consiga fazer uma excelente prova, beleza? Então, sem perder tempo, vamos para a tela, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão é referente ao Windows e diz o seguinte: a combinação de teclas Alt mais Tab permite acionar o recurso Visão de Tarefas do Windows 10. Dessa forma, é possível alternar entre as janelas abertas no momento. E aí, certo ou errado? Primeiro vamos a algumas observações. Eu acho que você conhece essa combinação de teclas aqui. Ela é uma das combinações de teclas mais conhecidas do Windows. Você está, por exemplo, com várias janelas abertas no momento, você quer sair de uma janela para outra, ou seja, você quer alternar entre janelas, e a combinação de teclas do Windows que alterna entre janelas é exatamente o Alt Tab. Então, se a gente for marcar aqui, ó, diz que o Alt Tab é possível alternar entre as janelas abertas no momento. Atenção, esse trecho está correto, mas existe um erro grave nessa questão. Como assim? Ele fala que o Alt Tab permite acionar um recurso chamado Visão de Tarefas. Se você não está acostumado com esse comando, ele é um comando do Windows 10. E qual é a função desse Visão de Tarefas? Ele entra numa visão panorâmica do sistema. Se você usa o Windows 10 e não usou ainda o Visão de Tarefas, na barra de tarefas, aquela última barra do Windows, onde tem o iniciar e o relógio, dentro da barra de tarefas existe um botão que aciona o Visão de Tarefas. Ou por meio da tecla de atalho, vamos anotar a tecla de atalho aqui, você entra no Visão de Tarefas usando as teclas o Windows mais Tab. Ou seja, o item 1 está errado. Por quê? Porque ele diz que a combinação de teclas Alt Tab permite acionar o recurso Visão de Tarefas, e isso está errado. O Alt Tab, de fato, permite alternar entre as janelas, só que ele não aciona o recurso Visão de Tarefas. O Visão de Tarefas, repito, pode ser acionado pela barra de tarefas. Se você nunca usou esse Visão de Tarefas, vá lá com o mouse, lá na barra de tarefas tem um botão Visão de Tarefas. Ou utilize o Visão de Tarefas usando a tecla de atalho, só que a tecla de atalho é o Windows mais Tab. Aí você entra numa visão panorâmica do sistema, e através do Visão de Tarefas, além de você visualizar tudo que está aberto naquele momento, você também conseguiria alternar entre as janelas. Então o item 1 está errado. Agora, muito cuidado. Esse trecho que fala que o Alt Tab é possível alternar entre as janelas abertas, esse trecho estaria correto. O erro é Alt Tab não aciona o recurso Visão de Tarefas. Pelo teclado, o Visão de Tarefas seria acionado pela combinação de teclas o Windows mais Tab. Beleza? Então o item 1 errado. Vamos lá, vamos para a nossa questão de número 2. No Windows 10, é possível criar múltiplas áreas de trabalho virtuais com o uso da combinação de teclas o Windows mais D. Vamos lá, vamos por etapas. O Windows 10 é a primeira versão do Windows a permitir trabalhar com múltiplas áreas de trabalho. Isso mesmo. Você pode ter áreas de trabalho 1,
área de trabalho 2, área de trabalho 3, você pode ter múltiplas áreas de trabalho. Qual é o objetivo que o Windows 10 oferece essas múltiplas áreas de trabalho? O objetivo é organização. Você pode ter na área de trabalho 1, por exemplo, as janelas do Word. Na área de trabalho 2, você pode ter as janelas do Excel. Na área de trabalho 3, você pode ter a janela com o seu navegador, Google Chrome, Firefox. Resumindo, você pode organizar, porque antigamente, o que acontece? O que acontecia, né? Vamos dar um exemplo do Windows 7. Se você estivesse trabalhando com Windows 7, obrigatoriamente você só tinha uma área de trabalho. Então, se você mandasse abrir 5 janelas, ele obrigatoriamente abria 5 janelas na mesma área de trabalho. Quanto mais janelas você abre, mais, vamos dizer, ícones vão aparecer na barra de tarefas. Então, às vezes, você começa a ficar percebendo que fica sem espaço na barra de tarefas, porque são muitas janelas abertas. Então, a Microsoft decidiu permitir que o usuário organize o seu trabalho, para não ficar todas as janelas concentradas, tudo na mesma área de trabalho. Ele permite que você venha a fazer uma distribuição da abertura dessas janelas em múltiplas áreas de trabalho. Então, esse trecho está correto, só que tem um erro grave na questão. Essa combinação de teclas, o Windows mais D, ela, quando acionada, permite exibir a área de trabalho. Por exemplo, você está com uma janela ocupando o espaço da área de trabalho, aí você vai lá e usa o Windows D. Ele pega e exibe a área de trabalho no seu computador, na tela do seu computador. Só que tem um detalhe: ele não cria uma nova área de trabalho, ele só faz exibir a área de trabalho que já existe. A questão diz que com a combinação de teclas o Windows mais D, você poderia criar múltiplas áreas de trabalho. E o Windows mais D não tem essa função. Portanto, gabarito do segundo item, o item está errado. Se você me perguntar, dá para criar múltiplas áreas de trabalho por meio de uma combinação de teclas? Dá. Vamos anotar então isso aqui. Então, o erro da questão é que o Windows mais D não serve para criar novas áreas de trabalho. Aí você me pergunta, e como é que eu poderia fazer para criar múltiplas áreas de trabalho virtuais, né? Como é que eu poderia fazer isso aqui via teclado? Você pode usar a combinação o Windows mais Ctrl mais D. Se você usar o Windows mais Ctrl mais D, você vai criar uma nova área de trabalho virtual. Então o erro não é o Windows mais D. Para criar uma nova área de trabalho, a combinação de teclas é o Windows mais Ctrl mais D. Então, o gabarito oficial para o item está errado. Terceira questão. Para alterar o brilho da tela, o usuário poderá utilizar o recurso Ações Rápidas, disponível por meio da central de ações do Windows 10. E aí? Se você não conhece a central de ações, precisa conhecer. A central de ações é uma barra que aparece do lado direito da tela. Inclusive, você pode acionar a central de ações de várias maneiras. Uma delas é você, com o mouse, aqui imagine que esteja a barra de tarefas. Do lado direito aparece um espaço onde ficam alguns ícones, o relógio e o calendário do sistema. Naquele espaço onde fica o relógio, o calendário, existe o último botão, permite que você acione a central de ações, que é uma barra que aparece do lado direito da tela.
Dentro da central de ações, quando você acionar aí no seu computador, você irá perceber a presença de vários botões. É porque é o seguinte, dentro da central de ações, existem as ações rápidas, que são botões que permitem você habilitar ou desabilitar o Wi-Fi, Bluetooth, e a opção do brilho também consta dentro desses botões. Ou seja, se você entrar na central de ações, você irá conseguir encontrar lá alguns botões de Bluetooth, Wi-Fi, brilho, tem várias opções lá. Esses botões, essa área onde ficam esses botões, é conhecida como ações rápidas. E, de fato, as ações rápidas estão dentro da central de ações, que também tem tecla de atalho para ser acionada. Vamos para cá, para a tela? Você pode usar a combinação de teclas, o Windows mais A. O que essa combinação faz? O Windows mais A aciona a central de ações. E o que você consegue visualizar lá dentro da central de ações? Por exemplo, você conseguiria acionar as ações rápidas, que são botões que aparecem dentro da central de ações. Então, para alterar o brilho da tela, o usuário poderá utilizar o recurso Ações Rápidas, disponível por meio da central de ações do Windows 10. Gabarito oficial, o item está correto. E aí fica a observação que quando você quiser acionar a central de ações via teclado, você pode usar a combinação de teclas, o Windows mais A. O Windows A aciona a central de ações. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo, vamos para a nossa próxima questão. Questão 4. Por padrão, a lixeira do Windows 10 ocupa uma área correspondente a 10% do espaço em disco rígido do computador. Bom, aqui a gente vai precisar fazer uma observação. Que observação é essa? Vamos trabalhar aqui com conceitos relacionados à lixeira. Qual é o tamanho reservado para a lixeira do Windows 10? Na verdade, essa conta que eu vou fazer aqui, ela vale do Windows 7 em diante. Então, Windows 7, Windows 8, Windows 10, todos trabalham com esse mesmo conceito. Anterior ao Windows 7, a conta era a seguinte: antes do Windows 7, era reservado por padrão 10% do espaço da unidade reservado para o uso da lixeira. Só que do Windows 7 em diante, essa conta mudou. Preste atenção, se você tiver uma unidade de disco rígido, vamos trabalhar o seguinte, imagina que você tem que calcular o tamanho da lixeira. Se a unidade que você está trabalhando, ela tiver um tamanho de até, vamos colocar aqui, até 40 gigabytes, será reservado para essa unidade 10% para a lixeira. Mas se ela for de até 40 GB, acima de 40 gigabytes, será reservado 5% de espaço para a lixeira. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz o cálculo? Considere que a minha unidade C do computador, que seria a primeira unidade do HD, considere que ela tenha um tamanho de 500 gigabytes, ok? É o tamanho da unidade C. Aí vem a pergunta: quanto de espaço dessa unidade ficaria reservado para a lixeira? Quanto? Bom,
Se a minha unidade C ela tem 500 gigabytes de tamanho, o cálculo vai ficar assim, você pega 500, que é o tamanho da unidade, menos 40 gigabytes. O que eu estou trabalhando com valores aproximados, ok? Então seria 500 menos 40, o que resultaria em 460 gigabytes. Tranquilo até aqui? Bom, por que a gente faz esse cálculo? Atenção, para esse espaço de 40 gigabytes que nós reservamos, na verdade o cálculo foi assim, não é nem reservado. Você pegou o tamanho da unidade menos 40 GB. Desses 40 GB, nós vamos tirar 10%. Aí eu te pergunto, quanto é 10% de 40 GB? Bom, 10% de 40 GB daria 4 GB. Mais, qual é o restante do disco? Qual é o tamanho do restante do disco? 460 GB. Sabe o que a gente vai fazer? Desses 460 GB, você irá reservar 5%. Bom, 10% de 460 daria 46. 5%, 23 gigabytes. Aí eu te fiz a pergunta, se a minha unidade fosse uma unidade de 500 gigabytes, quanto seria reservado para lixeira de forma padrão? Aproximadamente 27 gigabytes seria reservado para a lixeira. Então observe que quando o sistema faz o cálculo de quanto de espaço ele deve reservar para a lixeira, o cálculo é esse. Até 40 gigabytes, a gente tira 10%. Acima de 40 gigabytes, a gente vai reservar 5% para uso da lixeira. Então foi o que eu fiz aqui. 500, que era o tamanho da unidade, 500 menos 40, igual a 460. Desses 40 GB eu tiro 10%, 10% de 40 GB, 4 GB. E dos 460, que é o restante do disco, eu tiro 5%. 5% de 460 daria os 23 GB. Aí você soma os 10% de 40 GB e os 5% do restante do disco. Daria aí aproximadamente 27 gigabytes de espaço reservado para a lixeira. Vamos ler novamente o que diz a questão. Por padrão, a lixeira do Windows 10 ocupa uma área correspondente a 10% do espaço em disco rígido do computador. O que eu quero que você preste atenção? Observe que não foi informado aqui o tamanho da unidade. Por que eu estou falando do tamanho da unidade? Porque para saber quanto eu vou tirar, eu preciso saber o tamanho da unidade. Hoje, qualquer disco rígido que você tiver no computador, hoje pode ter certeza que ele vai ter muito mais do que 40 gigabytes. O que significa dizer que eu não posso dizer que por padrão são reservados 10%. Não, depende do tamanho da unidade. E quando a unidade ela é de até 40 GB, se tira 10%. Mas acima de 40 GB, que é o que acontece hoje, qualquer disco rígido que você comprar vai ter muito mais do que 40 gigabytes. Então seria reservado 10% de 40 mais 5% do restante do disco. Gabarito oficial para essa questão, o item está errado, já que ele não ocupa 10%. Porque a ideia desses 10% é que, independentemente do tamanho da unidade, seria reservado 10%, o que não existe. A partir do Windows 7, a conta é essa que eu acabei de mostrar, ok? Gabarito oficial, o item está errado. Vamos para a próxima. Marta utiliza uma estação de trabalho
que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O item a seguir vai tratar sobre um elemento chamado Windows Defender. E aqui eu preciso fazer algumas observações. Que observação eu preciso fazer aqui? Vamos lá. Eu vou começar pelo Windows 7. No Windows 7, vamos colocar aqui o Windows 7. Existia dentro dele um elemento de segurança extremamente importante, que é o Firewall. Para quem não lembra, Firewall é um elemento de segurança que protege seu computador de acessos não autorizados. É um elemento de segurança extremamente importante, porque é graças ao Firewall que você protege seu computador de possíveis invasões. Se eu instalar no meu computador Windows 7, eu vou ter dentro dele um Firewall já instalado? Sim. O Windows 7 oferece ao usuário um Firewall. Porém, tem uma observação. Além do Firewall, existe dentro do Windows 7 um elemento chamado Windows Defender, que é um elemento de segurança do Windows, o Windows Defender. Que no Windows 7, atenção, dentro do Windows 7, esse Windows Defender ele funciona como um anti-spyware. Para quem não está lembrado, spyware é aquele software espião que quando entra no seu computador fica coletando dados e enviando a terceiros. Então no Windows 7, você tem dentro do Windows 7 uma ferramenta chamada Firewall, que protege seu computador de possíveis acessos não autorizados. Observação, o Firewall trabalha baseado em regras. Existe uma série de regras que o Firewall utiliza para proteger seu computador de acessos não autorizados. Só que além do Firewall, o Windows 7 possui um elemento chamado o Windows Defender. Atenção, no Windows 7, Firewall é uma coisa, o Windows Defender é outra. São elementos separados, mas os dois estão dentro do Windows 7. E no Windows 7, o Windows Defender funcionava como um anti-spyware. Porém, o Windows 8, quando a Microsoft lançou o Windows 8, ela fez uma mudança. Como é que ficou no Windows 8? No Windows 8, a gente continua tendo dentro do sistema um Firewall. Ok? Dentro do sistema, continua tendo o Firewall. E no Windows 8, continua tendo dentro do sistema o Windows Defender. Mas aqui tem uma novidade. O Windows Defender do Windows 8, ele tem uma novidade. Que novidade é essa? Dentro do Windows Defender, você vai ter um antivírus e vai ter também um anti-spyware, por exemplo. Ou seja, observação, a primeira versão do Windows a incluir um antivírus dentro do sistema, a primeira versão foi o Windows 8. Porque até o Windows 7 não existia antivírus dentro do Windows 8. Não existia. Ou melhor, exatamente. Por exemplo, no Windows 7, instalava o Windows 7 no computador, não tinha antivírus. Para usar antivírus no Windows 7, você precisava instalar um programa separadamente. Mas a partir do Windows 8 isso mudou. Dentro do Windows 8, já é padrão do Windows, existe o Windows Defender. E dentro do Windows Defender, além de proteção para algumas ameaças, ele também tem função de antivírus. Tranquilo? Só que o Windows 10,
ele tem uma outra novidade. Que novidade é essa? No Windows 10 vai funcionar assim. No Windows 10. Dentro do Windows 10 agora existe uma ferramenta chamada Segurança do Windows. É com esse nome que está aparecendo agora. Embora na sua prova, em vez de chamar de Segurança do Windows, ele pode chamar exatamente isso aqui de Windows Defender. Por que eu estou dando esse outro nome? Porque a Microsoft, ela apresentava bastante esse nome Windows Defender dentro do Windows 10. Só que nessas versões mais atualizadas do Windows 10, tem aparecido pouco o nome Windows Defender. Geralmente aparece o nome Segurança do Windows. E as novidades? Bom, dentro dessa segurança do Windows, ou seja, dentro do Windows Defender do Windows 10, você vai ter aqui dentro um antivírus, o que não é novidade, né? Porque o Windows 8 já tinha antivírus. Vai encontrar aqui dentro um anti-spyware, por exemplo. Detalhe, isso aqui na prova ele pode dizer o seguinte, que essa segurança do Windows, ela cria uma proteção contra vírus e outras ameaças, contra vírus e ameaças. Então, atenção, o Windows 10, através da segurança do Windows, tem dentro dele um antivírus, um anti-spyware. O que é isso? É uma proteção contra vírus e ameaças. Não dá nem para dizer aí que é uma grande novidade, porque o Windows 8 já tinha. Mas aí eu vou abrir, vou colocar inclusive aqui um asterisco. Vou voltar aqui para a gente relembrar o seguinte. Já faz muito tempo que existe dentro do Windows um firewall. Isso aqui não é novidade. O firewall está dentro do Windows desde a época do Windows XP. Só que antes, o firewall era um elemento, o Windows Defender era outro. Isso vale para o 7, isso vale para o 8. A novidade vem agora. No Windows 10, dentro dessa segurança do Windows, que é o Windows Defender, a Microsoft incorporou aqui dentro um firewall. Então, antes, o firewall ele era um elemento separado, já vinha dentro do sistema, mas ele, quando você entrava dentro do Windows Defender, você não encontrava opções referentes ao firewall. A partir do 10, aí o esquema muda. Se eu entrar na segurança do Windows, que ainda pode cair na prova com o nome Windows Defender, se você entrar aqui dentro, você vai ter lá antivírus, anti-spyware, ele vai dizer proteção contra vírus e ameaças. E aí vem a novidade, dentro do Windows 10, segurança do Windows, eles incorporaram a função de firewall. Então o firewall antes era um elemento, o Windows Defender era outro. No Windows 10 a Microsoft incorporou os dois, ou seja, o firewall passou a fazer parte do Windows Defender, mas isso só a partir do Windows 10. Então vamos lá, vamos voltar à questão, e a questão vai dizer o seguinte, que o sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta, inclui nativamente. O que quer dizer incluir nativamente? Já é padrão dentro do sistema. Inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras.
Qual é o sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta? Olha o enunciado aqui, ó. Aqui foi dito que Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o Windows 10, ok? E está conectada à rede local da empresa em que a Marta trabalha. Bom, se o sistema operacional aqui é o Windows 10, ok? Posso dizer que o Windows 10 inclui nativamente a plataforma Windows Defender? Sim. Essa plataforma do Windows Defender é composta por antivírus, firewall, entre outras ferramentas? Sim. Gabarito oficial, o item está correto. Sabe como é que esse item aqui estaria errado? Se a questão fosse de Windows 7 ou de Windows 8, porque tanto no Windows 7 quanto no Windows 8, o Windows Defender é uma coisa, Firewall é outra. Então o Firewall não está dentro do Windows Defender, nem no 7, nem no 8, mas no 10, a Microsoft incorporou dentro do Windows Defender a ferramenta do Firewall, sendo que hoje, em vez de aparecer o Windows Defender, aparece segurança do Windows. Então tá aí o gabarito da nossa questão, o item está correto. Vamos fechar aqui esse bloco. No próximo bloco vamos dar sequência à resolução de questões. Até mais.